Deixa eu iniciar a gravação aqui, então, para deixar registrado para quem não pôde assistir agora. Bom, então, calma aí. Então, deixa eu ir como é aquele primeiro. Isso, está gravando agora. Então, vamos lá. Então, o Estado federal brasileiro é um Estado federal de 3 níveis, diferente de grande parte dos Estados federais, que é um Estado federal de 2 níveis. O que significa isso? Que geralmente o Estado federal, e assim era o Brasil antes de 88, ele tem como entes federados, a União e o Estado-membro. Os municípios, condados, municipalidades, comunas, enfim, a terminologia, vai variar muito de lugar para lugar. Esses municípios, eles são organizados pelo Estado-membro. Então, era assim no Brasil, antes de 88. Existia uma lei orgânica estadual que organizava os municípios. O que significa, então, que você tinha uma subordinação dos municípios àquela lei orgânica estadual que organizava os municípios e que, assim como essa lei orgânica estadual organizava os municípios, ela podia mudar, poderia vir uma outra lei estadual organizando os municípios daquele Estado-membro de uma outra maneira. Então, havia uma subordinação clara, dos municípios, na sua essência, na sua organização política, separação de poderes, etc., pelo Estado-membro. A partir de 88, o município recebe um poder constituinte decorrente, e é isso que faz o município um ente federado. É justamente a possibilidade de auto-organização. Então, esse é um ponto muito importante que a gente comentou na aula anterior, e que é a essência do federalismo. E muita gente boa faz confusão com isso. Fala, o município não pode ser ente federado, porque não tem poder judiciário, o município, não sei o que, tudo errado. O município, ele é ente federado, por quê? Porque ele tem poder constituinte decorrente. É isso que marca o federalismo e a descentralização de competências constitucionais. Então, o fato do município ter ou não ter judiciário não significa que ele é ente federado. Por quê? Porque antes esse município era organizado pelos estados. Os seus poderes pelos estados-membros. É uma lei, no caso brasileiro, era uma lei orgânica estadual que organizava os poderes do município. E que podiam ser, que no caso eram executivo, legislativo, mas já foram também executivo, legislativo e judiciário. Mas nem por isso o município é um ente federado. Por quê? Porque ele era organizado pelo Estado, ele é subordinado na sua organização essencial, na sua formação, na sua constituição, à vontade política do Estado-membro. E todos os municípios do Estado eram organizados por essa lei orgânica. Bom, o que vai acontecer a partir de 88 é que, de forma inovadora, o Brasil inaugura, então, um Estado federal de 3 esferas, ou 3 níveis, onde, então, o município passa a poder se auto-organizar. Ele passa, então, a ter um poder constituinte decorrente. Ele faz sua lei orgânica, promulga essa lei orgânica, sem que essa lei orgânica tenha que ser aprovada pelo Estado-membro ou pela União. Agora, é óbvio que na elaboração dessa lei orgânica, que é a Constituição do município, ele tem que observar e respeitar os limites estabelecidos pela Constituição Federal. Bom, então, e aí, então, na federação, ou qualquer federação, você tem um Estado federal, que é pessoa jurídica de direito público internacional. Então, esse Estado federal, ele se volta para fora, ele é soberano. A União não é soberana, o Estado federal é soberano. A Constituição Federal pertence ao Estado federal. E ela é produto de um poder constituinte originário, que deve ser democrático e soberano. Ou seja, esse poder constituinte originário, ele vai elaborar a Constituição, ele deve ser eleito pelo povo, é uma Assembleia Nacional, que deve promover, então, uma ampla discussão com toda a população, de forma democrática, e aí, então, vai resultar um texto. O poder constituinte originário, então, ele deve, do ponto de vista teórico, na prática, não é sempre assim que acontece, e o Brasil tem várias exceções, vários exemplos de poderes constituintes não democráticos. 1824, Dom Pedro I impõe a Constituição, 1891 já teve uma maior participação, foi eleito, mas o grau de participação política era muito pequeno, 1934 já é mais democrático, mas a Constituição de 34, que é a nossa primeira Constituição Social, não chega a ser aplicada.
Em 37, a Constituição de inspiração fascista do Estado Novo, né, essa Constituição é imposta, né, pelo ditador Getúlio Vargas. Em 46, é o processo de redemocratização, então ele já tem um poder constituinte originário mais democrático, eleito com a finalidade de elaborar a Constituição como deve ser. Depois vem a ditadura empresarial militar de 64, né, e a Constituição de 67, que é uma Constituição feita pelo Congresso Nacional, mas contra a parede. Vários deputados já tinham sido cassados, viviam um sistema de exceção, de perseguição ideológica, etc. Então, ele também é um poder constituinte imperfeito, né, embora feito por uma Assembleia, né, mas ele era uma Assembleia, como eu disse, já com vários, né, pessoas políticos importantes cassados, com perseguição política, etc. Essa Constituição nem chega a ser aplicada direito, vem a emenda número 1 de 69, que pode ser considerada uma nova Constituição, e essa emenda número 1 de 69, ela fecha ainda mais o regime, mais autoritário ainda, e ela é imposta, né? Um sistema de exceção que vai se aprofundando, né, na ditadura empresarial militar de 64. Depois vem o período de redemocratização, em 1988, então, com a Constituição de 87 e 88, lembrando, entretanto, que essa Constituição de 87 e 88, ela não surge de um poder constituinte originário perfeito, né? E existe uma explicação política para isso, né? A ideia que os militares queriam passar, né, e o Sarney, né, o Tancredo foi eleito, o Tancredo morre, assume o Sarney, que era o cara da Arena, né, do partido chamado Aliança Renovadora Nacional, que era um partido que apoiava a ditadura militar, empresarial militar. Né? O Sarney veio de lá. Né? E aí tem aquele grande acordo, Sarney, Aureliano Chaves, etc., para fazer essa nova Constituição. Mas a ideia que eles queriam dar não era uma ideia de ruptura com a ditadura. Por isso, eles transformaram, então, o Congresso Nacional, né, eleito para aquela legislatura, com poderes também constituintes. Isso é atípico. Ou seja, um poder constituinte originário, uma Assembleia Nacional Constituinte, teoricamente, então, vamos pensar assim, a ideia teórica democrática de um poder que vai elaborar uma nova Constituição. E essa Constituição vai criar o Estado, criar uma vida nova, né, para a população. Essa ideia de um poder constituinte originário, né, ela deve ser de uma Assembleia eleita exclusivamente para elaborar essa nova Constituição. Então, é isso quando vocês ouvirem falar em Assembleia Constituinte exclusiva, é isso. Né? Ela é um poder soberano, um poder criador, inicial, fundante. Então, ele é maior do que todos os poderes constituídos, desculpa. Todos os poderes constituídos. E ela cria, essa Assembleia Nacional, que cria a Constituição, também ela vai criar o poder constituinte derivado, que é o poder de reformar a Constituição, e o poder constituinte decorrente, que é o poder que tem os Estados-membros, e no Brasil os municípios, de elaborar as suas próprias constituições, mas essas constituições devem ser elaboradas e estão subordinadas à Constituição Federal. Essa Constituição Federal, que pertence ao Estado Federal, essa Constituição Federal, sim, soberana, democrática, popular, que cria o Estado Federal, que é soberano. Então, depois vocês repetem isso aí, se for necessário, está sendo gravado, né? Isso aí é muito importante, isso é matéria de teoria da Constituição, vocês vão ver o semestre que vem, né? Mas é muito importante para a gente entender o Estado Federal. Então, por isso que a gente está, né, discutindo isso aí, e que é fundamental para a gente entender o Estado Federal. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte, esse poder constituinte originário é um poder de ruptura. Ele sempre vai surgir após uma ruptura que vem anteriormente. No caso brasileiro, a gente vê claramente isso. Né? Em 1822 vem a independência, a ruptura com o ordenamento jurídico português, né, com o Império Português. E aí, então, a gente vai criar agora um Estado soberano, né, que vai ser um Estado unitário, não é federal ainda, né, criado pela Constituição de 1824. Então, você tem o poder constituinte originário, que cria um Estado, né, um novo Estado, uma nova estrutura jurídica, né, ele dá início a uma nova vida, né, uma nova estrutura estatal, jurídica, constitucional, né, depois da ruptura que houve em 1822, 2 anos antes,
com Portugal. Depois, mais adiante, outra ruptura, qual é? 1889, a ruptura com o Império, né? O Império Brasileiro, e aí a ruptura com a Constituição da monarquia constitucional do Império Brasileiro, que foi a Constituição que mais durou no Brasil. E aí, então, 2 anos depois é feita, não precisa ser 2 anos, não, pode ser imediatamente, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depende da história, né? Você tem uma ruptura com o ordenamento jurídico anterior. As pessoas não vão mais obedecer essa Constituição de 1824, que era, na verdade, da monarquia. E aí, então, elabora uma nova Constituição, né? E essa nova Constituição, então, em 1891, promulgada, foi feita por uma Assembleia, né, que foi eleita para fazer a nova Constituição, como deve ser, né? Mas essa Assembleia, o grau de participação popular naquela época era mínimo, era muito pequeno, né? Então, deixou a esmagadora maioria da população brasileira de fora desse debate, né, da possibilidade de eleição desses constituintes. E aí, então, inaugura uma nova ordem, que é a ordem republicana, né, a nossa primeira república, que é uma república liberal, uma constituição liberal, a Constituição de 1891. Lembrando que a primeira Constituição também era liberal, estabelecia uma monarquia constitucional. Nós discutimos isso, lembrando que o liberalismo não nasce democrático, ele rejeitava a democracia majoritária e estabelecia o voto censitário. Já na segunda Constituição, a Constituição fala em voto livre, né? Então, você já começa a tentar compatibilizar liberalismo, república e voto livre. Tá? Então, a de 1891. Mas, na prática, não era isso que acontecia, porque tinha as fraudes eleitorais, as alianças estudaram isso, né? O revezamento entre São Paulo e Rio de Janeiro, e Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, para a política do café com leite, né? Tinha um presidente paulista, um presidente mineiro, presidente paulista, presidente mineiro, até que os paulistas rompem com isso, e aí depois vem a chamada Revolução de 30. Olha aí, outra ruptura, né? A Revolução de 30 não foi bem uma revolução, né? Foi um acordão ali entre poderes do campo e o surgimento, né, da indústria, etc. E aí, então, essa Revolução de 30 dá origem à Constituinte de 33, 34 e à Constituição de 34, nossa quarta Constituição, que é uma Constituição social. Essa Constituição, né, ela teve um poder constituinte originário que foi eleito exclusivamente para fazer essa Constituição, como deve ser, né? E esse poder deve depois desaparecer depois que foi feito. Essa, como eu estou falando, essa é a teoria. A prática sempre tem um monte de outros problemas que são imprevisíveis, né, pela teoria, e faz com que esse poder constituinte funcione de uma forma mais autoritária, mais democrática, com que depois ele se torne um poder permanente, o que não deve ser. O poder constituinte originário, ele deve ser popular, soberano, mas se ele é soberano, significa que ele não tem comprometimento, que ele não tem limites com o sistema jurídico com o qual ele está rompendo. Tá? É claro isso. Ele está rompendo, né? Por exemplo, a Constituinte 33 e 34 está rompendo com o sistema jurídico de 1891, liberal, estabelecendo um sistema jurídico social, né, e democrático. Então, ele não tem compromisso com as leis anteriores, com a Constituição anterior. Ele está estabelecendo uma nova ordem, uma ruptura, né? Sempre uma ruptura. 37, a nossa quinta Constituição, é a Constituição do Estado Novo. É uma ruptura dentro do governo Vargas, né? Uma ruptura dentro da ruptura do governo Vargas, onde então Vargas, que não cumpre a Constituição de 34, ela não chega a ser aplicada, tem a chamada intentona comunista de 35, que dá um pretexto para Vargas fechar mais o regime e mandar do jeito que ele quer, e faz uma Constituição de inspiração fascista em 1937 no Brasil. Então, aí foi um poder constituinte originário não democrático e, portanto, ilegítimo, né, de um ditador. Ele fecha o regime e isso vai até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que Vargas, inicialmente, ele tem comércio, se aproxima dos regimes totalitários europeus, da Alemanha, da Itália, né? Mas depois ele é cooptado, né, pelos Estados Unidos, né? Vem uma visita do presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil, desfila e em troca eles fazem um acordo, o presidente dos Estados Unidos vai dar a Companhia Siderúrgica Nacional, o Brasil vai construir aquele pátio industrial, né, em Volta Redonda, né, tem a construção de agulhas negras em pé de Volta Redonda, em Resende, né, o exemplo de West Point, nos Estados Unidos, espetacular, uma construção bonita, de mármore, escadas de mármore, etc., para formar os nossos oficiais generais, né, e aí, então,
os nossos oficiais, que serão generais, né, para formar os cadetes, que saem como oficiais e que são aqueles que podem chegar a general. No Brasil não tem como um soldado chegar a general, né? Você tem que fazer a escola de agulhas negras, né, que é essa que foi financiada pelos Estados Unidos, e entrou no acordão lá com Getúlio Vargas. E então Getúlio passa a apoiar os aliados, mandamos tropas, né, para a Itália e etc. Mas, terminando a guerra, termina o regime ditatorial de Vargas, a Constituição de 37, então, é afastada e vem uma outra Constituição Democrática em 46. Então, aí, de novo, a gente tem um poder constituinte originário, uma Assembleia eleita, né, exclusivamente para elaborar a Constituição, para fazer a Constituição, e depois essa Assembleia deveria ser desfeita, dando início a uma nova vida, eleições gerais, etc. Mas os constituintes se autoconcederam pela Constituinte poderes legislativos, né? Eles continuam legislando, né, ordinariamente, fazendo as leis dentro desse novo sistema jurídico constitucional que eles criaram. Depois você tem a ruptura em 64, a ditadura empresarial militar, né, a expressão que se utiliza hoje, ou é uma ditadura civil-militar ou empresarial militar, por quê? Porque não foi uma ditadura exclusivamente militar. Né? A do Chile também não foi, a do Uruguai também não foi, a da Argentina também não foi. O que foi? Né? Você tinha, no Brasil, anteriormente, o governo João Goulart, que não era um governo socialista, não era um governo comunista, João Goulart não tinha nada de comunista, ele é um cara do Partido Trabalhista, né? Fazendeiro no Rio Grande do Sul, tinha terras no Uruguai também, né? Mas ele era um nacionalista, ele trazia aquela herança de um Vargas democrata, né? Porque depois que o Vargas deixa em 45, ele volta eleito em 50. Né? Isso incide em 54 com a pressão lá contra o Vargas, né? Para variar aquele mesmo discurso, né, golpista, corrupção, governo corrupto, não sei o quê. Na verdade, Vargas tinha um governo, foi ditador, volta eleito, faz o governo democrata, né, de 50 a 54, mas era um governo nacionalista, você pensar os interesses nacionais, criou a Petrobras, né, lá atrás ele tinha criado a Companhia Siderúrgica Nacional, né, no acordo com os Estados Unidos, etc. Mas não foi um acordo onde o Brasil se rebaixa dos Estados Unidos, mas enfim, mas entra na guerra ao lado dos Estados Unidos. Né? E aí vem então, esse período, né, de 46 a 64, que é o primeiro período de uma democracia representativa mais ou menos estável, né, no Brasil, embora várias tentativas de golpes, contra-golpes, etc. Né? E aí, então, em 64 tem essa ruptura que eu estava falando, né, uma ruptura empresarial militar, porque o governo, né, João Goulart era um governo nacionalista, né, era um governo, ele faz um discurso na ONU muito forte, de inspiração trabalhista, né, então na fase final de Getúlio Vargas. Lembrando uma outra coisa também, que essa tradição de caudilhos no Brasil, como Getúlio Vargas, Perón na Argentina, você teve outros caudilhos no Peru, no México, com o mesmo perfil, eles misturam, né, uma tradição autoritária, caudilhesca, né, ao mesmo tempo alguma coisa de trabalhismo, traz às vezes alguma coisa de social-democracia, misturado com fascismo, é uma confusão. Né? Então, a presença ou a influência do nazifascismo e do discurso social no Brasil, né, ele é muito, ele é híbrido, né? Ele é confuso. Vargas não é simplesmente um fascista. Né? Vargas também, no período, ele cria por exemplo, o PSD, o Partido Social Democrata no Brasil, ele cria o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que é um partido de centro-esquerda, né, ou de centro, não era esquerda, centro, né, centro-direita, um centro ligeiramente à esquerda, né, com o PTB, o PSD, um centro-direita, etc. Mas são partidos que vão entrar depois no jogo político-democrático a partir de 46, né, com limites também. Tá? Então, estudar a influência, né, no Brasil e na América Latina, na Argentina, estudar Perón, né, é muito interessante hoje, se pegar a Argentina hoje, todo mundo ama Perón ainda, né, e principalmente a Evita Perón. E você tem peronistas de extrema-direita, peronistas de direita, peronistas de centro, peronistas de esquerda e até peronistas de extrema-esquerda. Mas todo mundo é peronista. Assim como Getúlio Vargas, né? Você tem getulistas de direita, getulistas de extrema-direita, getulistas de centro, getulistas de esquerda, né, como foi Brizola, como foi João Goulart. Né? Brizola mais à esquerda, João Goulart centro-esquerda.
E só que essa política do João Goulart nacionalista, né, ela vai incomodar os Estados Unidos, que vão pressionar parte do exército brasileiro para dar o golpe, né, contra esse governo nacionalista de João Goulart. E aí, então, vem o golpe que a gente chama empresarial militar, por quê? Porque ele conta com o apoio de empresários paulistas e mineiros, da Fiesp, da FIENC, né, de empresários norte-americanos, da CIA, do Pentágono, do governo norte-americano, que inclusive tinham navios na costa do Rio de Janeiro e na costa de Recife, pronto para invadir o Brasil, né, se houvesse uma guerra civil, porque parte do exército brasileiro se insurgiu contra o golpe, né, a parte nacionalista do exército brasileiro. Então, isso foi muito interessante, é muito pouco contado. Cerca de 5 mil militares brasileiros foram presos, né? Alguns desapareceram, porque são militares que falaram não iam aceitar um golpe pró-Estados Unidos, né, que tinha um viés nacionalista e um viés que defendia a economia nacional, etc., e que apoiava João Goulart, né? Então, quando vem o golpe, João Goulart estava viajando para a China, né? E aí ele volta e se refugia no Rio Grande do Sul, com apoio do Exército do Rio Grande do Sul. Era o governador do Rio Grande do Sul, o Leonel Brizola, né, que era um cara de esquerda, de centro-esquerda, esquerda trabalhista, não era comunista, não era... podia ser um pouco um socialista democrático, ou trabalhista, né? Na verdade, o perfil dele era mais um perfil trabalhista, também de herança getulista, né, da fase de Getúlio nacional democrática, dos 50 a 54, ou no final do governo Getúlio Vargas, na década que vai da década de 1930 até 1945. Então, esse golpe, ele é um golpe patrocinado por forças empresariais brasileiras, principalmente em Minas Gerais e São Paulo, e pelo Exército brasileiro situado em Minas Gerais, né, com o apoio do governador do Rio de Janeiro, Lacerda, que foi um golpista, né, do Magalhães Pinto, né, meu parente, que também foi um golpista em Minas Gerais, né, e de São Paulo. E a resistência estava no Rio Grande do Sul. Né, e havia, então, essa possibilidade de guerra civil, exército brasileiro contra o exército brasileiro, né, aqueles pró-Estados Unidos e aqueles nacionalistas que estavam no Rio Grande do Sul. E aí, então, João Goulart não quis a guerra civil, foge, vai para o Uruguai, onde ele morre, e há uma tese que ele foi assassinado, né? Foi no momento que morre também o Juscelino Kubitschek, também há a tese que ele foi assassinado, né? E que morre o próprio Carlos Lacerda, porque eles começam a fazer um acordo. O Carlos Lacerda participa do golpe, mas depois ele se arrepende quando viu o golpe endurecer. Ele queria só afastar, né, a própria João Goulart, né, os sindicatos e uma esquerda, centro-esquerda do poder, né, e depois achava que ele ia chegar ao poder. Isso não acontece, os militares permanecem no poder, óbvio, né, como sempre, e aí então, né, Lacerda se surge e tenta fazer um acordão com Juscelino Kubitschek, né, que foi governador de Minas Gerais, Lacerda governador do Rio de Janeiro, né, e nesse acordo chamou também o João Goulart. E aí, coincidentemente, os três morrem, né? Um morreu do coração, o outro morreu num acidente de carro, o outro não lembro como é que morreu, né? Mas, na verdade, a tese que existe aí de alguns historiadores, mas não comprovada, mas é uma tese, é uma hipótese levantada, de que eles teriam sido assassinados, né? Mas um assassinato bem o estilo brasileiro, né? Diferente dos Estados Unidos. Estados Unidos, o cara vai lá, mata na frente de todo mundo. Aqui não. O cara desaparece, o cara tem um infarto, sofre um acidente de avião, sofre um acidente de automóvel, né? E morre assim, no momento que ele tem que morrer, né? Isso, a nossa história é cheia desses exemplos, né? Inclusive muito na nossa história recente, com várias suspeitas aí de acidentes de avião, né, que ocorreram em momentos bem, né, bem propícios, né, bem originais da história, um acidente de avião do Eduardo Campos, né, que era candidato a presidente do Brasil, um acidente de avião do Teori Zavascki, né, que não há comprovação, também não há investigação, e a gente não ficou sabendo efetivamente de nada, mas esses desaparecimentos fazem parte da história brasileira. Então, por esse motivo, né, quem financia a ditadura militar no Brasil são empresários da Fiesp, da FIENG e empresários norte-americanos, o Pentágono, a CIA, né, e parte do Exército Brasileiro. Então, por esse motivo, a gente utiliza essa expressão golpe empresarial militar ou golpe civil militar. O mesmo aconteceu no Chile, né, o Pinochet foi financiado pela CIA. Pouco depois do golpe, uma semana depois, ele recebe a visita do secretário de Estado norte-americano, Henry Kissinger, né, que patrocinou o golpe,
né, com a CIA e etc. Mesma coisa na Argentina, mesma coisa no Uruguai, mesma coisa no resto, né, em boa parte do mundo, onde os Estados Unidos financiaram golpes, patrocinaram golpes, e são fartos os documentos, fartos os livros que comprovam isso. Então, isso não é mais uma mera hipótese. A hipótese do assassinato do Juscelino, do João Goulart e do Lacerda é uma hipótese não comprovada. Mas as outras, dos golpes, financiamento de golpes, não faltam documentos históricos e livros, né, que demonstram isso com muita clareza, né, naquele golpe de 64. E esse golpe de 64 dá origem a duas constituições ilegítimas, autoritárias, de 67 e 69. E depois, então, em 1987, 88, é elaborada a nova Constituição. Essa Constituição atual, vigente no Brasil, ela é uma Constituição que Rodrigo, só terminar aqui o raciocínio, essa pergunta aí, a gente já passa para as próximas perguntas. Tem uma outra pergunta ali também, encaixada, já vai. Então, só terminar o raciocínio, senão eu me perco aqui. Então, essa Constituição de 87, 88, ela foi elaborada não por um poder constituinte originário, né, que visasse exclusivamente elaborar a Constituição, como teoricamente devia ser. Então, a ideia naquele momento que você está rompendo com a ditadura empresarial militar anterior e estabelecendo uma nova ordem. Há um grande acordo, né, no Brasil, né, e um acordo onde deveria ser uma passagem suave, né, da ditadura para a democracia. E tentando legitimar a ditadura, falando, olha, essa ditadura foi necessária porque vinha o comunismo. É a mesma coisa também, todo mundo fala de comunismo, ninguém sabe o que é comunismo, né, e nem é comunista, né, e hoje no Brasil, então, até o Dória virou comunista, né, é uma desinformação, uma ignorância, né, uma superficialidade absurda, né, do que a gente está vivendo, mas é aquele mesmo discurso que veio do golpe em 64. Ah, os comunistas estão chegando, infiltrados, como vai ter uma revolução comunista. Aí, como eu disse, João Goulart não tinha nada de comunista. Ele era apenas um nacionalista, trabalhista. Né? Pega o Partido Trabalhista inglês, né? É mais ou menos aquela tradição trabalhista, vinculado a alguns sindicatos, etc. Mas um cara que era muito rico, né? Fazendeiro, proprietário de terra lá no Rio Grande do Sul, né? Assim como Getúlio Vargas, né? Também o outro gaúcho, proprietário de terras, fazendeiros, eles não tinham nada de comunista, nada. Inclusive, o Getúlio Vargas namorou com o fascismo, né? Depois ele fez acordos com o comunismo. Getúlio Vargas é um caudilho típico. Para se manter no poder, ele faz acordo com quem é necessário fazer no momento que tem que fazer, né? Mas desde que ele se mantenha no poder. Ele dá um golpe nele mesmo, né? Ele lidera a Revolução de 30, né? Os gaúchos chegam lá em São Paulo, amarram seus cavalos lá, simbolicamente, na praça em São Paulo. Né? Ele lidera essa revolução, assume o poder com a Constituição de 34, etc. Depois fecha o regime, dá golpe nele mesmo, como criando o Estado Novo em 37. Bom, essa Constituição de 87 e 88, a Constituinte, ela foi um congresso eleito para fazer leis no sistema constitucional anterior, que era a emenda número 1 de 69. Né? E, ao mesmo tempo, essa mesma Assembleia, que funcionava de acordo com a Constituição de 69, que é chamada de emenda número 1 de 69, mas é uma Constituição, porque ela não é uma emenda. Uma emenda é uma alteração pontual do texto, ali teve uma mudança total do texto. Né? Então, essa Constituição, a emenda número 1 de 69, né, ela continuou em vigor, né, enquanto esse mesmo Congresso, que legislava de acordo com a Constituição de 69, elaborava a nova Constituição. E aí, então, em 4 de outubro, né, eles terminam os trabalhos, em 5 de outubro, a Constituição é promulgada, e aí qual é a ideia? Inaugura tudo de novo. Né? Todas as leis anteriores são revogadas, a Constituição anterior é revogada, e você começa uma vida nova para o Estado. Aí vem uma outra noção muito importante, né, que é a ideia de recepção do ordenamento jurídico anterior. Então, como é que isso acontece? Essa recepção do ordenamento jurídico anterior, ela é feita gradualmente pelos poderes do Estado e por todos os cidadãos. O que acontece? Como quando você promulga uma nova Constituição, você rompe com o ordenamento anterior. Essa nova Constituição é soberana, né, o que significa que ela não tem limites no ordenamento anterior. Essa é a ideia inicial. Né? Então, ela revoga tudo. Só que no dia seguinte, por exemplo, quando um juiz do trabalho vai resolver uma questão trabalhista, teoricamente, toda a legislação trabalhista está revogada. Mas ele vai fazer, então, a recepção.
O que é isso? Ele vai recepcionar no novo ordenamento, na nova Constituição, aquelas leis anteriores que não são incompatíveis com a nova Constituição. Tá? Então, nesse processo, ele vai pegar ali, né, aquela lei trabalhista e falar, olha, eu vou resolver esse caso aqui com essa lei. Esses dispositivos aqui da lei, eles estão de acordo com a nova Constituição? Ele vai estudar, olha, estão, então eu posso aplicar. Esses dispositivos aqui estão de acordo com a nova Constituição? Não. Então, eles estão e permanecem revogados. Então, é um processo diário, feito pelas autoridades públicas, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, né? E principalmente no Judiciário, né? Mas o Legislativo vai fazer novas leis, já de acordo com a nova Constituição. Então, o Executivo tem que aplicar as leis, então ele vai ter que fazer todo esse trabalho. Ele não pode aplicar uma lei que não foi recepcionada pela Constituição. Então, tem que verificar, olha, essa lei, ela está de acordo com a nova Constituição? Tá, então eu posso aplicar. Essa lei aqui está de acordo com a nova Constituição? Não, então não posso aplicar. Esse é o trabalho de recepção. E aí, então, essa Constituição cria o Estado Federal. Esse Estado Federal, a Constituição Federal pertence ao Estado Federal, pessoa jurídica de direito público internacional. Esse Estado Federal é composto por 3 esferas internas, que é a União, que vai ter, então, poder constituído, poderes constituídos. Poder legislativo, que foi criado pela Constituição Federal. Poder legislativo, que é um poder constituído subordinado à Constituição Federal. Ele não é soberano. Poder executivo, o presidente da República, não é soberano. Ele é subordinado à Constituição Federal. Essa, sim, fruto de um poder soberano, né, que é a Assembleia Nacional Constituinte. E o Estado Federal, que é soberano. A União não é soberana. A União é um poder interno. Então, a União é pessoa jurídica de direito público interno, que tem o seu legislativo, executivo, judiciário, que não são soberanos. Pois os Estados-membros têm o seu executivo, legislativo e judiciário, que não são soberanos, e tem os municípios que têm o poder executivo e legislativo, não tem judiciário, que também não é soberano. Só que esses 3 poderes, esses 3 entes federados, têm poderes constituintes que derivam ou decorrem do poder constituinte originário que elaborou a Constituição Federal. Então, a Constituição Federal prevê poder constituídos, não soberanos, e poderes constituintes. Por exemplo, a União, ela participa do poder constituinte, né, quando ela faz a reforma da Constituição Federal. Mas tanto ela não é soberana que, no momento em que o Congresso Nacional, por meio de emendas à Constituição, reforma o texto da Constituição, acrescentando texto, suprimindo parte do texto, modificando parte do texto, emenda aditiva, emenda supressiva, emenda modificativa, quando ele faz isso, ele tem que observar os limites estabelecidos pela Constituição Federal, né, que estão, entre outros limites, os limites processuais, os limites circunstanciais, os limites materiais. Artigo 60. Né? Então, por exemplo, no artigo 60, parágrafo 4º, a Constituição Federal, soberana, que pertence ao Estado Federal, pessoa jurídica de direito público internacional, né, elaborada pelo Poder Constituinte originário, democrático, essa Constituição Federal, que limita o poder de reforma do Congresso Nacional, ela vai dizer, é vedada a deliberação de emendas tendentes a abolir. E aí vem quatro instituições fundamentais, tendentes a abolir a democracia. Ou seja, eu não posso fazer uma emenda constitucional que venha limitar a democracia, né, que venha defender a intervenção militar e essas bobajadas todas. Isso é inconstitucional, veja bem, isso não pode nem ser discutido. É vedada a deliberação de emendas, isso não pode nem ser votado. É vedada a deliberação de emendas tendentes a abolir a democracia. É vedada a deliberação de emendas tendentes a abolir os direitos individuais e suas garantias. Quais são? Artigo 5º da Constituição e suas garantias são os direitos sociais, os direitos econômicos. Né? Então, você não pode nem deliberar. Né? Eu quero estabelecer a pena de morte no Brasil. Ela é impossível perante o direito internacional, pelos textos internacionais que nós assinamos, e perante, né, o poder constituinte originário, né, perante o nosso sistema constitucional. Você não pode nem deliberar qualquer tipo de restrição aos direitos humanos. Vamos discutir a pena de morte. Não pode nem deliberar. Se deliberar, não tem valor jurídico. É nula a deliberação. Né? Então, depois, é vedada a emenda tendente a abolir a separação de poderes. Então, não pode nem deliberar.
E é verdade, a emenda tendente a abolir o federalismo, ou seja, a descentralização. Então, qualquer emenda que venha centralizar mais poderes da União, né, ela não pode nem ser deliberada. Se for deliberada, ela não tem valor jurídico, ela é nula, né, e deve sofrer controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você tem os poderes constituídos internos, né? A União, né, ela tem o presidente da República, e aí é que vem muitas vezes essa confusão. Com isso, eu encerro essa resposta. No caso, no Brasil, nós temos um sistema presidencialista, que também vocês estudaram. No sistema presidencialista, o presidente da República acumula um monte de funções, o que é indesejável, o que faz com que o sistema presidencial seja um dos sistemas os mais fracos dos sistemas existentes. O parlamentarismo é potencialmente muito melhor e mais democrático, assim como o sistema diretorial, assim como o sistema... Sim, presidencial é difícil que funcione em qualquer lugar, que é aquela criação francesa que a gente já estudou. Mas o sistema presidencial, ele faz com que o presidente da República ele seja, ao mesmo tempo, ele é um super-homem, uma super-mulher. Ele pode fazer tudo. Ele é chefe de Estado. Então, o presidente da República, como chefe de Estado, ele é chefe de Estado federal e representa o Brasil nas relações internacionais. Mas ele é também chefe de governo da União. Como chefe de governo da União, ele é simplesmente chefe do Poder Executivo da União. Ele não manda no Legislativo da União, ele não manda no Judiciário da União, ele não manda nos Estados-membros, ele não manda nos governadores, ele não manda nos prefeitos, ele manda apenas, ele é apenas chefe de governo da União. E exerce aquelas competências constitucionais. O problema é que, como ele é chefe de governo da União, mas ele é chefe de Estado federal. Mas aí, como função de chefe de Estado, né, que também ele tem que observar a Constituição, ele vai representar o Brasil nas relações internacionais. E, além disso, ele é ainda chefe da administração pública federal. Então, ele não manda na administração pública estadual, ou nas administrações públicas estaduais, ele não manda nas administrações públicas municipais, ele não manda na administração do Poder Judiciário, ele não manda na administração do Poder Legislativo. Isso é muito importante. Então, são coisas bem distintas, e devem ser colocadas como coisas bem distintas. O Estado Federal ele é formado pela União, estados e municípios, e o Distrito Federal, que passa também a ser ente federado a partir de 1988. Beleza? Respondeu a pergunta? Entendeu? Bom, aqui, Rodrigo, a sua pergunta era relativa a essa primeira pergunta ou não? Porque aí tem uma outra pergunta da Karine. Se for relativa a essa primeira, então eu já respondo de uma vez para a gente não perder o raciocínio, depois passo para o da Karine. Ou então, se não, Pode eu... responder a dela primeiro. Oi, pode falar, diga. Pode responder a dela primeiro. Tá, beleza, então, Rodrigo. A minha é sobre Estado unitário. Ah, tá, então tá, jóia. A gente já chega lá. Falou. Então, tem a pergunta da Karine. Professor, você pode falar sobre o Estado Federal dual, cooperativo de competição? Sim. Bom, o Estado Federal dual, a nossa Constituição Federal de 1891 foi a primeira Constituição Federal. E foi um federalismo muito avançado. A gente, naquele momento, nós nos inspiramos fortemente na Constituição norte-americana de 1787. Nós tínhamos um grande jurista brasileiro que era estudioso do direito norte-americano e traz para cá, né, essa influência do direito norte-americano. A Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, de 1787, essa Constituição, ela criou o federalismo. Então, os Estados Unidos vai ser o primeiro Estado federal. Ela criou o presidencialismo, os Estados Unidos também é o primeiro Estado presidencial. Ela criou o controle difuso de constitucionalidade das leis, feito por todo o judiciário, também uma invenção norte-americana, né? Criou a Suprema Corte, né? Escolhida pelo presidente, aprovado pelo parlamento, né? A ideia do impeachment, do crime de responsabilidade. Então, são criações que vêm do direito norte-americano, né? Muito inovadoras. O federalismo já é inspirado em algo que já começava a ser construído na Suíça, né, ou na autonomia de cidades-estados na antiguidade, mas é uma criação norte-americana em 1787. Os Estados Unidos, no século XIX, ele vai se tornando hegemônico na América, né? Uma grande potência industrial, uma expansão territorial imensa, a gente já estudou isso tudo, né? Os Estados Unidos se tornando, então, uma grande potência econômica, militar, né? Mas primeiro uma grande potência econômica, uma grande potência comercial, né? E vai se tornando uma potência militar.
e vai, então, influenciando a área, né, a região onde ele vai se tornar hegemônico, né, que inicialmente vão ser as Américas, América Central, América do Sul, depois ele vai invadir as Filipinas, né, cria o Canal do Panamá, invade o Panamá, né, começa a expansão também, mas bem menor na África, a África é mais europeia, e a América é mais, né, da hegemonia norte-americana. Mas ele vai chegando na Ásia ali, depois vem guerras na Ásia, etc. Os Estados Unidos têm cerca de 800 bases militares em cerca de 100 países, né? Uma hegemonia comercial e econômica que vai caindo, mas uma hegemonia militar ainda gigante, uma hegemonia cultural também muito grande. Bom, então, viajei na maionese aqui. Então, esse federalismo nosso, de 1891, ele se inspira no federalismo norte-americano, né, que é o federalismo dual. O que significa? Você tem uma separação muito clara entre a União e o Estado-membro, né? Isso a gente comentou ontem, depois vocês revejam a aula de ontem, que foi uma aula muito importante para a gente entender o federalismo brasileiro. No federalismo brasileiro, hoje, você tem um federalismo que é um federalismo cooperativo, né, onde União, Estado e município compartilham competências. Né? Lembra que nós falamos lá da competência comum, né, administrativa, onde União, Estado e município agem, né, simultaneamente para proteger o meio ambiente, né, para proteger a Constituição, etc, etc. Né? Também a gente viu que nas competências legislativas existem competências legislativas concorrentes, onde a União, o Estado-membro, o Distrito Federal e os municípios compartilham determinadas competências legislativas. Então, isso marca, né, um federalismo cooperativo, né, muito típico do Estado social. O federalismo dual, não. O federalismo dual, cada um no seu quadrado. Né? Então, a União tem suas competências, os estados têm suas competências, o município não é ente federado ainda, né? E aí cada um fica na sua. Né? Então é isso, é simplesmente isso. E você tem, então, geralmente, nesse caso, Estados-membros mais fortes. Os Estados-membros dos Estados Unidos são muito fortes, nós comentamos isso também ontem. Né? Então, no Brasil, não. No Brasil, eles são ainda muito frágeis, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista legislativo. Né? Nós vimos ontem, nas competências legislativas, né, no artigo 22, está lá, compete à União legislar sobre. Aí vem tudo que é matéria importante. Direito civil, né? Direito de família, direito penal, direito processual, né? Tudo aquilo que é do dia a dia da nossa vida é a União que legisla. Nos Estados Unidos, não, é o Estado mesmo que legisla. Né? Então, esse federalismo dual, geralmente você tem um Estado mais forte, com mais competências, mas não necessariamente. A ideia do federalismo dual é que ele é separado. Né? Ou seja, o Estado tem suas competências, a União tem suas competências, e cada um no seu quadrado. Já no federalismo cooperativo, você tem esse compartilhamento. Compartilhamento, inclusive, de recursos financeiros. Isso marca, então, muito a ideia de cooperação. Por exemplo, na Alemanha, quando houve a unificação alemã, não foi bem uma unificação. Na verdade, na Guerra Fria, houve uma derrota do campo socialista. Né? E dentro da Alemanha, a Alemanha estava dividida na Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista. Né? Não houve uma união, né? Uma unificação. A unificação é mais um discurso político para mostrar que foi tudo assim, né? Pacífico, lindo, cansamos, etc, etc. Não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, houve uma incorporação. Se fosse uma unificação, né, você ia juntar os ordenamentos jurídicos, os sistemas econômicos, políticos, sociais da Alemanha Oriental com a da Alemanha Ocidental. Né? Ia juntar isso aí e criar um híbrido, uma outra coisa diferente. No que aconteceu efetivamente, na unificação alemã, né, foi uma incorporação, ou seja, a Alemanha Oriental, né, que inicialmente iria unificar com a Alemanha Ocidental, ela acabou sendo incorporada, não, é o contrário, incorporada para a Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha Oriental passa a adotar a Constituição da Alemanha Ocidental, o sistema econômico, social, político da Alemanha Ocidental. Uma incorporação. E nessa incorporação, o sistema socialista da Alemanha Oriental foi destruído, foi desmontado. Então, a economia da Alemanha Oriental, que estava lá em cima, foi lá para baixo. Por quê? Você reviu, você refez o sistema. Né? Imagina só que interessante. Você tinha um sistema onde todos os profissionais se formavam, né, em universidades socialistas. Então, os economistas estudavam a economia socialista. Né? E assim por diante.
né? Tudo era focado dentro de um paradigma socialista. E, de repente, esse paradigma socialista desaparece. Aí, o que que vai fazer os professores de direito, que ensinavam direito socialista? Os professores de economia, que ensinavam economia socialista, né? E os engenheiros e tudo isso que estavam, né, dentro de uma lógica de construção de uma cidade, de uma indústria, uma economia para a sociedade socialista. De repente, esses caras não têm mais lugar, né, dentro dessa Alemanha unificada, incorporada, que se tornou, né, de capitalismo social, que é a Alemanha moderna, que vai manter a lei fundamental de Bonn, que era a lei da Constituição da Alemanha moderna. Então, essa Alemanha, a Alemanha Oriental, despenca, né? O seu sistema acabou, ele construiu outro sistema. Vocês verem, por exemplo, o sistema russo, a economia russa, depois que eles abandonaram a economia socialista, a economia estava lá em cima, caiu, lá para baixo. Eles abandonaram a mesma coisa. Você tinha, de repente, né, professores de direito, professores de economia, que não tinham mais função. Né? O que eu vou ensinar? Eu aprendi um outro paradigma. Né? Eu tinha que se reciclar tudo. Muitos professores vão parar na sarjeta, alguns vão morar no metrô, né, em Moscou, em Berlim, etc. Então, e aí, então, só depois de muito tempo dessa readaptação de toda a economia e a sociedade a uma lógica capitalista, é que, então, a economia voltou a crescer e voltou aos patamares que eram antes do fim da União Soviética ou antes do fim da Alemanha Oriental. E aí, então, a Alemanha passou a ter um federalismo cooperativo, onde muitos dos recursos arrecadados da Alemanha Ocidental eram repassados para a reconstrução da Alemanha Oriental. Essa ideia de cooperação existe aqui também, por exemplo, nos municípios. Os municípios mais ricos, né, vão ajudar os municípios mais pobres. Aqui perto, a gente comentou isso, você tem um município, né, de Contagem, que é um município industrial, né, com grande arrecadação, né, e você tem o município de Ribeirão das Neves, que não é industrial, é um município dormitório, ele tem muitos gastos e pouca arrecadação. Então, o Estado arrecada e redistribui recursos para fazer com que Ribeirão das Neves possa sustentar com seus gastos superiores à arrecadação menor em relação à Contagem, né, com arrecadação maior e gastos proporcionalmente menores, ou Belo Horizonte também dentro disso. Tá? Então, isso é a cooperação. E o federalismo de competição, ele não é legal, mas ele acontece muito, né, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, onde então você tem uma competição tributária. Né? Por exemplo, é o caso que aconteceu já muitas vezes de Estados-membros, por exemplo, você teve um momento onde o Rio Grande do Sul ele concentrava muitas empresas, saúde, muitas empresas, por exemplo, de calçados, etc. Mas ali a tributação sobre as empresas era maior, né? Você tinha os sindicatos mais fortes, né? Os trabalhadores estavam mais organizados, etc, etc. Então, essas empresas saem dessa região e vão para outras regiões do Brasil, onde os trabalhadores estão menos organizados, a pressão sindical é menor, a tributação é menor. Então, você tem uma competição entre um Estado e outro. O Estado começa a oferecer, vem para cá, que aqui a gente oferece, né, trabalhadores mais baratos, sindicatos mais frágeis, né, tributos mais baixos, etc. É o que internacionalmente a China fez com o mundo inteiro. A China atraiu empresas do mundo inteiro falando que, olha, os nossos trabalhadores são baratos, são disciplinados, são bem formados, né? A gente tem aqui uma tributação baixa, o Estado chinês ainda ajuda a empresa a se estabelecer aqui, vão fazer joint ventures, vem todo mundo para cá. Né? E dão condições de segurança, de estrutura, de investimento, de segurança, etc. E aí foi todo mundo para a China. Isso é uma competição comercial internacional, uma competição econômica internacional, mas internamente dentro da federação, isso pode acontecer no tal federalismo de competição. Né? Isso acontece também entre municípios, por exemplo, muitas empresas, microempresas, escritórios, etc., vão para Nova Lima, fazem a sede em Nova Lima, porque lá, não sei se não paga, ou o ISS é menor, né? O imposto sobre serviço é menor do que em Belo Horizonte. Então, essas empresas efetivamente funcionam em Belo Horizonte, mas a sede da empresa é em Nova Lima. Isso é uma competição tributária. E acaba prejudicando Belo Horizonte, né, e favorecendo, em parte, né, Nova Lima, não tanto quanto poderia favorecer. Né? Então, esse seria um federalismo de competição, né, que não é. Você tem experiências, né, mas não funciona, não é muito legal, porque você desveste um santo para vestir o outro, e muitas vezes a roupa do outro santo é pior do que a do santo anterior. Né? E o que a gente está vendo, inclusive, com a própria China na competição internacional, etc. Bom, ficou claro aí? Então, agora, Rodrigo, vai lá. Professor, eu
primeiro só fazer uma minha introdução da minha pergunta, né, porque eu estudei muito a questão do princípio de subsidiariedade, né, que o senhor falou, né, que é muito importante para a organização política. Eu vejo assim, pode qual seria o estado mais ideal para aplicar uma subsidiariedade dentro da questão do estado unitário, o federal ou o autonômico? Não, o estado unitário é regional ou autonômico, perdão. É, seria, bom, vamos pensar aqui, porque o princípio da subsidiariedade é o autonômico. Né? Porque eu penso, qual é a ideia do princípio da subsidiariedade? É subsidiariedade, engoli tudo. O princípio da subsidiariedade é aquela ideia da pirâmide, onde você parte de baixo para cima. Né? E é um princípio importantíssimo, né? Da Igreja Católica para a gestão, né, de todas as paróquias, né, e tudo que está espalhado pelo mundo inteiro. Então, a ideia do princípio da subsidiariedade, eita, ela é aquilo que pode ser resolvido pela esfera de organização menor, ou seja, aquilo que pode ser resolvido pela família, deixa ser resolvido pela família. Aquilo que não dá conta de ser resolvido ali, você passa então para a esfera maior, passa para a paróquia, e aí vai passando para as esferas de organização imediatamente superiores, até chegar na cúpula, né? No caso, o Vaticano, o Papa. Então você tem aquela lógica pirâmide, que é uma lógica forte no federalismo. A ideia do federalismo, e uma das técnicas que deve, nem sempre é empregada, mas que deve ser empregada para o Estado Federal, é justamente isso. Olha, aquilo que puder ser resolvido pelo distrito, no município, deixa o distrito resolver. O distrito não deu conta, passa para o município. O município não deu conta, passa para o Estado membro. O Estado membro não deu conta, passa para a União. Então, aí, a subsidiariedade dá a oportunidade justamente de que, a partir da vocação, das possibilidades, né, reais, você possa ter uma base forte, descentralizada, que envolva as pessoas, que seja mais democrática, etc. E é só aquilo que não há vocação, efetivamente, para aquilo que aquela esfera não dá para resolver, você passa para outra. Então, pensando no Estado Federal, por exemplo, vamos pensar, olha, o município brasileiro, ele tem que se carregar do ensino fundamental, né? Ele pode até ter universidades, assim, universidades com já projetos nacionais, etc. Você pode ter uma universidade nacional, uma universidade federal, universidades estaduais e universidades municipais, que formem pessoas habilitadas a resolver os problemas daquela região, daquele município, etc. Né? O ensino fundamental, né? O transporte coletivo na cidade, né? O saneamento básico, isso tudo tem que ser deixado ali. Agora, quando entra, por exemplo, você tem, por exemplo, hoje consórcios intermunicipais de saúde, por exemplo. O que acontece? Para gerir, né, e gastar bem o dinheiro da saúde, já é necessário você levar em consideração uma esfera maior. Por quê? Veja bem, o município ele pode e deve gerir aquele posto de saúde que está ali nos bairros, que tem que estar ali nos bairros. Mas agora, nem todo município vai ter condição de construir um grande hospital, um hospital geral, um hospital de alta complexidade, que é necessário, é óbvio, né? Então, o município, dependendo do tamanho, vai ter só o posto de saúde. O município do lado tem uma clínica. O outro município maior que está ali do lado também tem um hospital geral. Entenderam? Então, o município, aí você vai ter políticas que são políticas que vão levar a um gasto de recursos inteligente, racional. Vamos falar, por exemplo, olha, eu tenho um acordo entre os municípios, por exemplo, você pega ali Uberlândia. Uberlândia é um grande centro, né, econômico, populacional, né? Então, Uberlândia vai ter um hospital geral. Mas aqueles municípios que estão ali girando em torno, né, vão ter clínicas, né, hospitais de menor porte, ou o município pequenininho, mas que está perto do outro, vai ter uma clínica, um posto de saúde, qualquer coisa mais séria, está ali pertinho, leva para o hospital em Uberlândia. Não é uma coisa você pegar ali em Montes Claros, né, um outro ponto, Teoflotone, né, Juiz de Fora, Pouso Alegre, Poços de Caldas, enfim, aqui eu estou citando algumas cidades, polo, né, onde então você vai ter uma gestão territorial inteligente para evitar que, por exemplo, você gaste mal o dinheiro de saúde. Você põe dois grandes hospitais gerais, um do lado do outro, né, que vão ficar com leitos vazios e vai deixar uma região do estado sem assistência hospitalar de qualidade, onde o cara vai ter que viajar muito para chegar lá. Entendeu, assim, a lógica do negócio? Então, daí essa ideia de ir, né, de baixo para cima, onde você vai criando, fala, olha, então agora, esse tipo de investimento, transporte interestadual, transporte intermunicipal, né? Então você vai de baixo para cima.
Com relação ao Estado regional e Estado autonômico, o Estado autonômico, sem dúvida, ele é melhor porque ele atende à lógica justamente do princípio da subsidiariedade. O Estado autonômico ele é organizado de baixo para cima, né? Então, ele vai deixar, primeiro, que quando surge lá a Constituição de 78 da Espanha, ele vai deixar, primeiro, que aquelas municipalidades, né, que constituem uma província, né, eles se... Diga, Rodrigo. Os fueros? Sim. Então, você vai começar ali de baixo para cima, né? Então, você vai constituir uma província. Essa província tem características próprias, etc. Vai ter, então, competências. Então, você tem as competências que estão nas cidades, nas municipalidades, passa depois algumas competências que estão nas províncias, né? A união dessas províncias constitui as comunidades autônomas, né? Então, lembra lá, essas comunidades autônomas, né? A comunidade autônoma, então, da Catalunha, do País Basco, da Galícia, da Andaluzia, de Castilha, León, né? Valência, essas comunidades autônomas, elas vão ter, então, uma forma de organização própria, elas, a partir da união dessas províncias. Então, vendo lá, municipalidades, está lá embaixo, né? Que constitui uma província, que constitui uma comunidade autônoma. Essa comunidade autônoma vai ter regras de funcionamento próprias e vai submeter essas regras de autonomia das comunidades autônomas ao Estado Nacional Espanhol, às Cortes Gerais, que é o Legislativo Nacional da Espanha. Então, aí que vai acontecer. No caso, né, diferente do poder constituinte decorrente do Estado Federal, a diferença, né, embora o grau de autonomia na Espanha seja muito grande, a diferença é que essas comunidades autônomas, que são união de províncias, que são formadas por municipalidades, né, essas comunidades autônomas, elas vão elaborar sua própria lei orgânica, que não é uma lei, né? É um estatuto de autonomia, é o estatuto das comunidades autônomas. Só que esse estatuto não é uma lei, ele não entra em vigor só com vontade das comunidades autônomas. Não é uma constituição, ou seja, as comunidades autônomas estão subordinadas ao poder central espanhol. Tanto que a Constituição espanhola até diz que não pode a Espanha se transformar em Estado federal. Então, dá muita autonomia, mas para o Estado federal não, porque qual é o temor que eles têm? Se aumentar ainda mais a autonomia, é de que o temor que eles têm é o temor que está acontecendo aí, né? A tentativa da Catalunha se separar da Espanha, e se a Catalunha se separa, depois o País Basco vai querer separar, se o País Basco se separou, depois outros vão querer separar, e aí acabou a Espanha. Então, a ideia é falar, não, federalismo não, mas autonomia sim, mas essa autonomia é sempre controlada. Então, a comunidade autônoma elabora a lei não, o Estatuto de Autonomia, esse estatuto vai para as Cortes Gerais. E as Cortes Gerais, então, vai debater isso, vai verificar se, primeiro, vai fazer um controle de constitucionalidade, se aquele estatuto de autonomia daquela comunidade autônoma, se ela está respeitando a Constituição Nacional da Espanha, se ela não invadiu alguma competência do Estado Nacional Espanhol. Depois vai negociar politicamente a capacidade daquela comunidade autônoma assumir as competências que ela pretende assumir, estabelecidas ali naquele Estatuto de Autonomia. Feito esse debate, né, o Congresso Nacional, que é chamado de Cortes Gerais, que é o Senado e a Câmara de Deputados, aprova o Estatuto de Autonomia, esse Estatuto se transforma numa lei especial. E essa lei, então, volta para ter aplicabilidade no âmbito daquela comunidade autônoma. E a cada 5 anos, conforme a vontade da comunidade autônoma, né, isso então é expresso, né, pela população, né, pelo povo daquela comunidade autônoma, ele pode, se quiser, fazer uma revisão, né, do texto dessa comunidade autônoma. Tá? Então, há sempre um controle do poder central. Mas a lógica do Estado autonômico é justamente de baixo para cima. Né? E a própria Constituição Espanhola fala isso. Então, ela é, sem dúvida, mais propício à aplicação da lógica do princípio da subsidiariedade. Né? Coisa que o Estado regional não. O Estado regional italiano já é de cima para baixo. É o Estado Nacional que transfere competência para a região, que organiza a região. Né? Como exemplo, se a gente pegar o que acontecia, né, a autonomia dos municípios no Brasil era estabelecida pelos Estados-membros, uma lei estadual. Na Itália, a autonomia das regiões é estabelecida, né, pelo Estado Nacional italiano, então é de cima para baixo. Então, já aí se confronta, né, ou vai de encontro à ideia da subsidiariedade. Respondido? Ficou claro? Obrigado. Mais alguma pergunta, gente?
Não, não. Não, Guilherme. A descentralização no Estado Federal, ela é justamente a ideia de que a Constituição Federal, ela estabelece, ela concede aos municípios, a partir de 1988, e aos Estados-membros também, não, aí os Estados-membros desde 1891, né? Ela concede aos entes federados, né, aos Estados-membros, a União, né, tem poder constituinte decorrente, mentira, a União tem poder constituinte derivado, aos Estados-membros tem poder constituinte decorrente, e ao município tem poder constituinte decorrente. Ela concede, então, aos municípios, aos Estados-membros, a capacidade deles se auto-organizarem. Né? Então, você dá autonomia ao município decidir livremente como é que ele quer se organizar, respeitados os limites da Constituição Federal, né, que vai estabelecer, então, quais são as competências da União, quais são as competências dos estados, quais são as competências dos municípios. Então, respeitada a Constituição Federal, o município vai fazer sua própria Constituição. Né? Já na outra esfera, o Estado-membro também. Respeitada a Constituição Federal, os limites da Constituição Federal, o Estado-membro ele vai elaborar sua própria Constituição dentro dos limites da Constituição Federal. E a União vai se organizar, né, de acordo com as leis federais, etc., e vai poder participar, né, do poder constituinte quando ele pode reformar as competências, mentira, pode reformar, desconcentrei agora, ele pode reformar, né, a Constituição Federal. Tá? Então, agora, na elaboração da Constituição Federal, você tem aí esse superpoder constituinte originário que elabora a Constituição. No momento, então, que esse poder constituinte originário, popular, inicial, estabelece o Estado Federal, o ideal é que ele utilize uma técnica que leve em consideração, né, essa técnica da subsidiariedade, ou seja, a subsidiariedade como uma técnica. Então, olha, quando eu vou falar, o município vai se organizar, isso na Constituição Federal, poder constituinte originário. Vamos lembrar que não há hierarquia entre União, Estado e município. Não há hierarquia. Né? Então, no momento em que esse poder constituinte originário vai elaborar a Constituição, ele deve observar essa técnica para que ele gere um Estado federal perfeito, mais perfeito, Estado federal mais perfeito, Estado federal mais adequado, ou seja, mais descentralizado. Então, essa técnica da subsidiariedade, ela deve ser levada em consideração no momento que esse poder constituinte originário, soberano, criador, inicial, fundante, né, ele vai lá e chega e fala, olha, o que o município pode assumir? Né? Isso aqui. Então, passa lá para o município. O que o Estado mesmo pode assumir? Isso aqui. O que a União pode assumir? E esse debate vai ser feito justamente no processo de elaboração da Constituição. Daí que esse processo de elaboração da Constituição deve ser o mais amplo possível, o mais democrático possível, e deve envolver, né, como a Constituição de 87, 88, e o processo constituinte de 87 e 88 fez. Vamos ouvir os prefeitos, os legisladores municipais, os munícipes, vamos ouvir os deputados estaduais, né, os governadores, vamos ouvir os deputados federais, vamos ouvir toda a sociedade, né, eu falei só de instituição, vamos falar de toda a sociedade, vamos ouvir lá o produtor lá no município, né, a pequena microempresa, o pequeno produtor rural, o médio, o grande, vamos ouvir todo mundo, né, e vamos ver então onde que a gente vai distribuir essas competências. Esse processo democrático é que vai permitir que a gente estabeleça esse método, né, essa metodologia de subsidiariedade. Onde então falam, olha, vamos falar como é que deve ser a técnica democrática. Vamos ouvir o prefeito, vamos ouvir, né, os produtores, o microprodutor, o munícipe, o pequeno comerciante do município, etc. O que ele deseja, o que ele dá conta, o que ele pode fazer. Então, deixa isso lá com ele, se eles dão conta disso. Depois, passa lá para o Estado mesmo, depois passa para a União. E, obviamente, a Constituição, né, ela pode ser e ela será sempre testada. Ou seja, vai que não funcionou aquela ideia, você pode fazer uma reforma da Constituição. E a reforma da Constituição pode ser feita de duas formas, né? Seja por meio de emenda, que é uma alteração pontual do texto, você pode ter uma emenda supressiva, vai que você passou uma competência ali que não funcionou, etc. Então, desde que tenha justificativa, desde que tenha um debate democrático, etc., né? Vamos rever isso aqui, vamos adequar esse negócio aqui, né? Pode ter uma emenda modificativa, que modifica o texto, pode ter uma emenda aditiva, que acrescenta. Você pode, por exemplo, né, acrescentar, dar mais competências para o município,
os Estados-membros. O que não pode fazer no nosso federalismo centrífugo, né, é tirar a competência do município. Então, se alguma coisa não funciona bem, como é que a gente pode fazer isso funcionar? Né? O que o Estado pode ajudar? O que a União pode ajudar? Quais recursos a gente deve passar? Quais tributos a gente deve passar para o município, para que o município dê conta disso? A ideia é sempre viabilizar a federação, sempre viabilizar a possibilidade das questões serem resolvidas nas esferas menores, territorialmente falando, que estão mais próximos da população e que, portanto, são mais democráticas. E aí você vai passando para outras esferas. E podendo rever essa estrutura, né, podendo adequar isso, né, por meio de reforma, pode ser por meio de emenda, e no Brasil a gente tinha a possibilidade de fazer uma revisão, né, que é uma revisão geral do texto, que é justamente essa adequação. O que funcionou, o que não funcionou? Então, a Constituição previa que 5 anos após, né, a promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988, poderia ser feita a revisão. E o Brasil já fez essa revisão, então não é mais possível fazer revisão. E a revisão foi feita de forma precipitada e equivocada, né? Uma revisão geral do texto, né? Ela poderia ser feita a partir de outubro de 1988. Mas os congressistas aflitos, né, em querer usar aquele poder, exercer aquele poder revisional, fizeram uma revisão toda errada, né? Porque veio, a gente chama, brincando, de revisão salaminho, né? Ela veio toda fatiada, e a revisão é a revisão geral. Emenda é que é pontual. Eles foram fazendo várias emendas de revisão, né? Então foi ruim, né? A gente perdeu uma oportunidade de revisar o texto, mas inventou uma coisa, né, que é equivocada do ponto de vista jurídico, né? Emenda de revisão. Ou é revisão ou é emenda, né? E aí, então, fez a revisão, mal feito ou bem feito, fez, mas agora a gente sempre pode adequar o texto por meio de emendas, ou seja, de alterações pontuais do texto. Então, é isso aí. Esclarecido, Guilherme? Mais alguma dúvida? 3, 2, 1. Oi, oi. Não, uma dúvida aí, uma matéria que a gente vai ter, obviamente, né, direito constitucional, né, que vai entrar mais especificamente nessa questão, mas o controle de constitucionalidade difuso dos Estados Unidos, né, aqui no Brasil faz que adotou-se em parte os dois, né, o abstrato e o difuso. Como é que ficou essa questão? Eu nunca entendo essa questão é uma questão que eu fiquei muita dificuldade. Aqui no Brasil, os sistemas sempre são muito complexos, né? Mas os Estados Unidos também você tem, olha, aqui eles pegam da Constituição, depois faz uma leitura lá no artigo 103 da Constituição, vocês vão ver que existem mecanismos. Primeiro, o controle difuso, que é riquíssimo, importantíssimo, que vem da origem norte-americana, é a possibilidade justamente de qualquer juiz, em qualquer esfera. Então, um juiz estadual, né, de primeira instância, e de primeira entrância, ou seja, aquele juiz estadual que está começando a carreira, na entrância inicial, numa pequena cidade do interior, depois ele vai para a segunda entrância, vai sendo promovido até chegar na capital, depois pode chegar até o Tribunal de Justiça, né? Você tem toda uma carreira, que são as entrâncias, e tem as instâncias, né? A primeira instância é o juiz singular, a segunda instância são os tribunais, né? Então, no caso do Brasil, inspirado no modelo norte-americano, qualquer juiz, desde aquele juiz que está lá numa pequena cidade do interior, né, numa comarca, né, com pouco movimento, etc., esse juiz, começando a carreira, ele pode, né, diante de um caso concreto, para garantir um direito de qualquer cidadão brasileiro, ele pode suspender a aplicação da lei para aquela pessoa. Então, isso é o que a gente chama de controle difuso. Ou seja, veja bem, o juiz, nesse controle difuso, ele não está suspendendo a aplicação erga omnes, ou seja, para todo mundo. Ele está fazendo uma decisão inter partes, né? Ou seja, aquela decisão tem valor no âmbito daquele processo. Então, aquela pessoa, aquele munícipe lá numa cidadezinha gostosa, do interior, tranquilo, que eu estou louco para mudar para uma cidade assim, né? Vou mudar em breve, né? Principalmente se ficar com aula pela internet, eu vou mesmo, rapidamente, né? Bagunça, cidade grande, mas então, olha, eu dispersei. Então, aquele juiz lá na cidade pequenininha, né, ele chega e fala, ó, esse cidadão aqui está sendo afetado por uma lei inconstitucional, por um ato administrativo inconstitucional.
Então, o que ele pode fazer? No âmbito daquele processo, para aquela pessoa especificamente, vai chegar, não se aplica essa lei para essa pessoa, porque essa lei fere a Constituição. E, obviamente, ele tem que justificar. Olha que coisa bonita, isso é muito bonito, né? A proteção que o judiciário vai dar, chegando, permeando toda a sociedade. Né? E chegando lá e falando, olha, né, o Legislativo Federal fez uma lei inconstitucional. E a minha vida está sendo prejudicada por essa lei inconstitucional. Então, eu vou lá, né, no juiz singular, né, com um advogado ou com um defensor público, né, e vou lá falar, olha, eu tenho direito a isso, né, o advogado vai construir a tese, o juiz vai ler a tese, vai debater a tese, e aí, então, ele tem o dever de, sendo inconstitucional, suspender para aquela pessoa. Bom, aí, então, você tem todo um processo, né, de recurso. Aquela decisão daquele juiz, então, isso é garantido o duplo grau de jurisdição. Aquela decisão daquele juiz, então, vai ser revista, ou seja, no caso, a parte que se sentiu prejudicada, que perdeu a ação, etc., vai entrar com a ação. Essa ação, então, vai para a segunda instância, né, que é a justiça, da segunda instância da Justiça Estadual, que é o Tribunal de Justiça. Né? E então, o Tribunal de Justiça, que está aqui, né, em Belo Horizonte, vai ter a última palavra. Fala, olha, não, que o juiz está, a decisão do juiz está correta, né, mantém a decisão para esse caso, mantém a decisão para aquele caso específico. Não, nós vamos rever a decisão do juiz, está incorreta, a leitura dele está incorreta, e aí o tribunal são vários juízes, né, então é um órgão coletivo, né, pode rever a decisão daquele órgão singular lá de primeira instância. Mas, como é matéria constitucional, caberá ainda recurso, né? Porque tudo que é matéria constitucional, tudo que é decisão constitucional, deve ser, por fim, apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, muitas vezes, aquela briga que começa lá, não, uma briga pequena, mas que envolve um direito fundamental, envolve uma questão constitucional, envolve uma interpretação de uma lei inconstitucional, né, se envolve a Constituição, vai caber ainda dessa decisão do Tribunal de Justiça um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Aí, então, o Supremo Tribunal Federal vai decidir naquele caso específico para aquela pessoa. Só que se o STF entender, né, que isso, né, vai prejudicar várias pessoas, etc., ele pode fazer uma súmula. Ou seja, então vai fazer uma decisão, que é uma decisão que tem uma força de súmula, ou seja, uma decisão já assentada. Né? Nós aqui concordamos, nós os ministros do Sistema Federal concordamos, né, que essa matéria deve ser sempre decidida assim, porque ela é flagrantemente inconstitucional, etc. E está prejudicando as pessoas. Faz uma súmula. O que acontece a partir da súmula? Bom, aí tem discussões abertas, mas vocês vão fazer mais adiante. Né? Alguns vão falar que é obrigado, os juízes inferiores, lá o juiz, hierarquicamente, né? O juiz de primeira instância, os tribunais de segunda instância, eles vão ser obrigados a respeitar a súmula. Né? Então, você padroniza aquela questão. Mas ainda você está em sede de controle difuso, porque as decisões vão valer sempre à medida que as pessoas vão entrando com o processo. Então, um outro entrou com outro processo, com base na mesma questão, o juiz já tende a decidir, né, ou deve decidir de acordo com a súmula, mesmo porque se chegar lá em cima, o STF vai rever, então, ele já decide assim em primeira instância, respeitando a súmula. As súmulas têm esse efeito, então. Agora, essa matéria sumulada e pacificada no STF, né, ela vai chegar um momento e falar, olha, isso aqui vai ter que ter um efeito para todo mundo. Né? Vou evitar, então, que todo mundo comece a entrar com ações, né? E aí, então, vai ter que ter um efeito para todo mundo. Então, nesse caso, o Supremo Tribunal Federal comunica, ou seja, quando vem do controle difuso, ele comunica ao Congresso Nacional, para o Congresso Nacional suspender aquela lei inconstitucional. Há também uma discussão aberta sobre isso, né? Se o Congresso ele é obrigado a respeitar o Supremo ou se ele, né, como um órgão autônomo, lembrando, o Congresso não é soberano e o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, né, se o Congresso ele pode rejeitar a sugestão, que na verdade vai ali como um pedido, né? O Supremo educadamente fala, Congresso, suspenda essa lei que vocês aprovaram aí, porque está prejudicando todo mundo,
essa lei é inconstitucional. Né? Alguns vão falar que isso é vinculante, ou seja, esse pedido do Supremo ele tem que ser respeitado eu concordo com isso, pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque o Supremo é o guardião da Constituição, e a Constituição encarna a soberania nacional, fruto do poder. E o Supremo Tribunal Federal é que tem a última palavra sobre a leitura e a Constituição. Então, é a sugestão. Né? É uma informação que ele dá, onde o Supremo informa. Né? Mas informa e fala, olha, nós decidimos que isso é inconstitucional, essa lei não pode continuar. Né? Então, o que o Congresso tem que fazer é suspender a aplicação da lei. Agora, nós temos também previsto mecanismos de controle direto, né, de constitucionalidade, né, onde, então, você tem aqui, isso aqui não tem nos Estados Unidos você tem um outro mecanismo, que é a possibilidade da Suprema Corte avocar o processo. Então, funciona mais ou menos semelhante. Né? O que é? Aquele processo está sendo discutido lá naquele Estado, pela justiça daquele Estado, mas esse processo é de interesse nacional. Né? É um direito fundamental que vai afetar todos os norte-americanos. Então, o Supremo vai lá, avoca. Ele pega aquele processo lá, está na primeira instância, na segunda instância, e traz para a Suprema Corte decidir sobre a constitucionalidade ou não. Então, acaba tendo esse efeito, que vai ser um efeito erga omnes para todo o norte-americano. Aqui não, aqui você não tem, o Supremo não pode avocar esses processos. Ele vai funcionar dessa maneira que eu acabei de explicar. Ou então, né, algumas autoridades, depois você vai lá no artigo 103, faz uma leitura, não precisa decorar, só para entender onde é que está, né, onde, então, podem determinadas autoridades, né, por exemplo, a OAB, sindicatos nacionais, né, a mesa da Câmara, do Senado, né, algumas autoridades elencadas ali podem propor uma ação direta de inconstitucionalidade, que aí que é o controle abstrato, né, que você mencionou. Nesse caso, então, Rodrigo, né, esse controle abstrato propõe uma ação, né, já diretamente, em abstrato, você não precisa do direito ser violado, você não precisa esperar o direito ser violado. Se você vê uma lei inconstitucional, uma ação inconstitucional, né, essas pessoas autorizadas no artigo 103 podem propor, né, essa ação direta no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, então, vai decidir. E no momento que ele decide, né, ele pode modular essa decisão. Né? Então, aí também vocês vão estudar isso em processo constitucional mais adiante. Ele pode falar, essa decisão é ex nunc ou ex tunc, ou seja, ela é a partir do momento que o Supremo decidiu, ela vai ter efeito a partir daquele momento. Né? Ex nunc, ou seja, dali em diante. Ou então, essa decisão vai retroagir lá atrás, né, beneficiando as pessoas que foram prejudicadas por essa lei, efeito ex tunc. Ou então, o Supremo ainda pode falar, essa decisão vai valer a partir de tal data, a partir de tal momento, né, e ele vai dizer como é que vai solucionar os casos anteriores. Então, isso é uma modulação, né, que é a decisão que o Supremo vai fazer. Que é muito poder, né? Então, aqui, vamos lá, o artigo 103, a gente não precisa decorar isso, não gaste, mas saber onde está. Né? Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade, são formas de controle concentrado, né, em abstrato, ou seja, não exige o caso concreto. Né? Nos Estados Unidos isso é suprido, né? Tem que ter o caso concreto, mas você não vai esperar isso gerar efeito geral, não. Apareceu aquele caso ali, né? A Suprema Corte tomou conhecimento, ela avoca aquilo e traz para tomar uma decisão erga omnes para todo mundo. Aqui não, aqui você propõe a ação direta em abstrato. Então, você não espera nem o primeiro caso acontecer, nem um caso, né, acontecer. E aqui, então, podem propor ação direta de constitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, o presidente da República, que é eleito pelo povo, deveria zelar pelo interesse de todo o povo, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é um ente federado, né, o governador de Estado ou do Distrito Federal, né, então, olha lá, a mesa da Assembleia Legislativa é a mesa do Legislativo dos Estados. Né, pode propor uma ação de inconstitucionalidade direta, né, por exemplo, alguma lei que prejudica, né, o Estado-membro, alguma questão tributária, inconstitucional, etc. Né? E aí a mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal equivale à mesa da Assembleia Legislativa. O governador do Estado ou do Distrito Federal,
O Procurador-Geral da República, que é aquele que deve zelar pela Constituição e não pelo presidente, que tem que zelar pela Constituição, pela aplicação e respeito à lei federal e à Constituição Federal. Ele não é advogado do presidente da República, né? A Advocacia da União também não é advogado do presidente da República. Se o presidente da República fizer alguma coisa errada, tem que ter um advogado particular, né? O presidente da República, a Advocacia Geral da União é para defender a União, né? E o Procurador-Geral da República para defender a Constituição. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né, que é uma associação de classe, né, é uma autarquia, né, uma autarquia federal, uma associação de classe dos advogados, mas que é uma autarquia federal criada por lei, né? O partido político com representação no Congresso Nacional, então, aí qualquer partido político seja representado no Congresso Nacional, que representa os interesses também da população, né, ou de setores da população, mas deveria ser também de toda a população, né? Confederação sindical, né, ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, aí essas pessoas, né, podem propor esse controle direto em abstrato. Em abstrato significa que não é necessário ter um caso concreto específico, não é necessário você demonstrar a violação de um direito específico. Você pode demonstrar o potencial dessa violação em abstrato. Então, é uma discussão de tese, né, uma discussão teórica que vai proposta direto no STF. Ficou claro? Ficou claríssimo. Beleza, gente? Então, hoje chega, né? Já fala muito. E aí, semana que vem, a gente já começa, já começamos, então, a correção dos questionários, revendo a segunda parte da matéria. E aí, também, vocês podem sempre trazer as dúvidas de vocês e tudo. Eu gosto muito da participação, né? E podem trazer dúvidas, eu sabendo responder, né, mesmo não sendo especificamente da matéria, mas algumas questões, né, contextualizadas, né, o que está acontecendo em tal país, em tal outro país, etc. Eu estudo muito isso, né, todo dia. Então, se vocês quiserem contextualizar, vocês estão estudando teoricamente, né, a gente pode fazer também, como eu disse, né, eu sabendo responder, né, eu responderei com base nos livros, nas informações. Eu procuro sempre informações sérias, né, confiáveis, de sites confiáveis, de universidades, do site da ONU, etc., né, com fundamento nisso, né, e não em achismo, nada disso. Tem sempre todo o cuidado, né, de buscar sempre fontes sérias, fontes fidedignas, fontes, né, que podem nos esclarecer e podem trazer, então, suas dúvidas, não exclusivamente sobre matéria, mas que também envolva em questões atuais que estão acontecendo, o mundo está, né, vivendo com muita intensidade um monte de questões, né, riquíssimas, diversas, e é muito importante que a gente acompanhe, que vocês acompanhem, que leiam, mas é muito importante também que vocês acompanhem e leiam, né, em sites confiáveis. Então, vão aí, né, nos blogs mais confiáveis, é sempre um perigo, né? Obviamente, lembrando que nenhum ser humano é neutro, então sempre haverá uma visão ideológica. O que a gente se preocupa, gente, é que essa visão ideológica incorpore a mentira. O que a gente não pode admitir é a mentira, a distorção proposital, enganar propositalmente, né? Isso é que é inadmissível, né? Agora, você ver o mundo a partir de uma determinada percepção de mundo, a partir de determinados valores, isso é inevitável, né? Nós somos seres que temos que ter valores, isso é positivo, né? A gente acredita em determinadas coisas, determinadas ideias, etc. Isso é positivo. O importante é que a gente diga de onde a gente está falando, né? Quais são os nossos valores, como é que a gente está lendo o mundo. Você pode ter outras leituras do mundo. O que não é admissível, né, é a mentira, é a distorção, é o ódio, é a raiva, enfim. Isso aí é que não é admissível de forma nenhuma. E que está acontecendo muito nas redes sociais, mas muito, muito mesmo. Principalmente Facebook, WhatsApp, que vem de mentira, de distorção. Ou às vezes você pega um fato, interpreta ele torto propositalmente, ou você esconde uma coisa, né, e revela outra, fazendo com que a pessoa tenha uma noção errada das coisas, etc. Então, tomem muito cuidado, pesquisem. O site da ONU, vocês não visitaram, é legal demais, né, vocês visitarem. Então, aí, até mais, gente, até o nosso próximo encontro. Grande abraço a todos, bom estudo, boa semana, né? Aproveite esse momento aí de reclusão para ler muito, para estudar muito, né?
e depois, quando tudo isso passar, nós vamos encontrar e também vamos nos divertir muito, né? Porque isso é necessário, né? Vamos fazer uma festa aí de final de semestre, tomar umas cervejinhas de leve, né? E bater muito papo para rever os amigos, né? Isso aí. Grande abraço, gente. Tudo de bom para vocês. Falou, valeu.